Por bilhões de anos, o Sol tem sido uma estrela solitária, iluminando o nosso sistema solar, sustentando a vida e controlando todos os planetas com sua gravidade. Pelo menos, é o que sempre pensamos. Mas, e se o Sol tivesse uma irmã perdida? Uma companheira invisível orbitando nas sombras, longe demais para ser vista e com um histórico de causar extinções em massa na Terra. Essa é a história da estrela Nêmesis, uma suposta estrela gêmea e maligna do Sol. Eu sou Gabriel Nogueira e, como sempre, você é muito bem-vindo por aqui. E desta vez, vamos conhecer melhor a história da estrela desaparecida e maligna Nêmesis. A ideia de uma estrela gêmea do Sol surgiu nos anos 1980. Cientistas propuseram a existência de uma estrela anã muito fraca e invisível a olho nu, que orbitaria o Sol a uma distância absurda, estimada em 90.000 unidades astronômicas, ou 1,5 ano-luz de distância do Sol. Isso ficaria um pouco além da nuvem de Oort, uma região cheia de detritos e restos da formação do Sistema Solar, que nos rodeia bem longe da Terra e do Sol. Essa estrela hipotética foi batizada de Nêmesis, uma referência à deusa da vingança da mitologia grega. E por que esse nome sombrio? Porque ela seria responsável por eventos catastróficos envolvendo pedras espaciais em toda a história da Terra. Daí vem o apelido Maligna. Embora pesquisas recentes não tenham encontrado nenhuma evidência da existência de tal estrela, um estudo de 2017 sugere que pode ter havido uma Nêmesis em um passado muito antigo. A teoria ganhou força quando os astrônomos perceberam um padrão estranho nas extinções em massa ao longo da história da Terra. A cada 27 milhões de anos, parecia ocorrer com mais frequência os eventos de extinções em massa. Os cientistas se perguntaram: isso pode ser coincidência ou existe algo cósmico por trás disso? E uma das hipóteses era a passagem de Nêmesis. Quando pensamos em eventos de extinção e destruição, logo lembramos daquele que matou os dinossauros, o asteroide Chicxulub. No entanto, nosso planeta já sofreu diversos outros eventos e menos conhecidos ao longo da história. Com o tempo, Nêmesis, em sua longa órbita elíptica ao redor do Sol, atravessaria periodicamente a nuvem de Oort a cada 26 ou 27 milhões de anos. Ao fazer isso, Nêmesis poderia mandar uma chuva de cometas em direção à Terra, provocando impactos catastróficos. Outros planetas do Sistema Solar também poderiam ser atingidos, mas a Terra não escaparia. Aliás, à medida em que esses pedaços de rochas congeladas se aproximassem da estrela, suas crostas de gelo começariam a derreter e fluir atrás deles, tornando-os reconhecíveis como cometas. Existem duas hipóteses sobre que tipo de estrela seria essa Nêmesis. Ela poderia ser uma estrela do tipo anã vermelha, um tipo muito comum por toda a galáxia, sendo pequena e fria. Ou também uma anã marrom, um objeto que não chega a ser uma estrela de verdade, mas que também não é um planeta. Uma coisa é certa: esses dois tipos de objetos seriam extremamente difíceis de detectar, pois emitem luzes tão fracas que mesmo com telescópios potentes passariam despercebidos. A forma mais eficiente de achá-la seria através de perturbações gravitacionais.
e isso é a melhor pista que temos e que sugere a sua real existência. Graças a um planeta anão no sistema solar chamado Sedna, houve ainda mais credibilidade para Nêmesis. Isso porque sabemos que Sedna é um dos objetos que tem uma das órbitas mais eclípticas ao redor do Sol, ou seja, uma órbita que pode levá-la muito longe do Sol em seu ponto mais distante. Com um período orbital de 11.400 anos, Sedna representa um enigma para muitos. Cientistas sugeriram que um objeto massivo, como uma pequena estrela fraca, poderia ser o responsável por manter Sedna tão distante do Sol. Há também a teoria do planeta 9, que seria o principal responsável por isso. Mas são teorias completamente diferentes. Nas últimas décadas, vários telescópios entraram em ação na busca por Nêmesis. O IRAS, nos anos 80, o WISE, em 2010, e projetos como Pan-STARRS mapearam o céu inteiro em busca de objetos frios e apagados próximos ao sistema solar. E o resultado? Nenhum sinal de Nêmesis. Mesmo que não a detectássemos por imagem direta, ainda temos o infravermelho, que poderia detectar o seu calor. Uma estrela, por menor que fosse, a uma distância de 1 ano-luz e meio, deixaria algum rastro. E tem outro problema. Essa distância de 1 ano-luz e meio poderia deixar a órbita de Nêmesis instável. Viajando tão longe, Nêmesis seria afetada por outras estrelas em movimento pela galáxia. Mas isso significa que o Sol nunca teve uma companheira? Não. Na verdade, muitos sistemas estelares têm companheiras ocultas. Estima-se que mais da metade das estrelas da nossa galáxia sejam sistemas binários ou múltiplos. O porém é que todos que foram detectados até agora, nenhuma estrela está a anos-luz da outra, somente alguns milhões ou bilhões de quilômetros. Então, seria difícil explicar como o Sol e Nêmesis poderiam permanecer gravitacionalmente ligados por bilhões de anos sem que ela já tivesse sido arrancada por outro encontro estelar. A minha teoria seria que Nêmesis, pela grande distância que estava do Sol, já se desgarrou dele há bilhões de anos. Ou por interação gravitacional com outras estrelas, ou porque a interação gravitacional com o Sol era fraca demais. E hoje, ela deve estar vagando sozinha pelo espaço, invisível, esquecida, como uma estrela nômade entre as outras estrelas. E agora está apenas procurando outra estrela com planetas para causar mais destruição novamente.